Olá! Agora você pode acessar os conteúdos do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise São Paulo pelo podcast e pelo canal do YouTube. Você pode ver também os vídeos de encontros, aulas, debates em nosso Facebook. Para maiores informações, siga a gente no Facebook Corpo Freudiano São Paulo. Seja bem-vindo e bom proveito! Vamos lá. Gente, boa noite a todos e a todos. Nós estamos na live do Corpo Freudiano. Nós estamos inaugurando uma nova atividade do Corpo Freudiano de São Paulo, que se chama Conversa do Corpo. E hoje nós vamos estrear com uma conversa que vai se titular Fundamentos da Topologia Psicanalítica, de Lacan a Freud e Retorno. Essa é uma conversa que nós vamos ter com o Luiz Carlos Petri, grande especialista, da topologia psicanalítica, estudioso há muitas décadas sobre esse tema. E a ideia é a gente ter uma conversa sobre os fundamentos, sobre os princípios, supondo que é um tema que interessa a todo psicanalista, extremamente complexo, polêmico, às vezes assusta. Então, a ideia é realmente começar do começo. O próprio Luiz Carlos Petri vai, em breve, oferecer um curso pelo Corpo Freudiano de São Paulo de introdução sobre as bases mesmo da topologia psicanalítica e, de alguma maneira, então, essa nossa conversa vai ser também uma preparação para o curso dele. Vocês viram que o título da nossa conversa é um título provocador, que são fundamentos da topologia psicanalítica, de Lacan a Freud. E é contra-intuitivo, porque pensaremos que Freud é Lacan, mas de Lacan a Freud e Retorno. Porque a ideia é de que, quando a gente pensa em topologia, a gente pensa na contribuição de Lacan sobre esse tema, mas frequentemente a gente esquece ou trata pouco das bases freudianas que levaram a desenvolver formalmente o tema da topologia para teorizar questões decisivas da teoria psicanalítica. Então, eu queria agradecer muito o Petri dessa disponibilidade para a nossa conversa. E eu gostaria de começar com uma pergunta, que já que é sobre fundamentos, bem fundamental. Petri, o que quer dizer topologia? E por quê? Qual é a importância de uma topologia psicanalítica? Muito boa noite, Mário. Obrigado pelo convite para essa fala e estar aqui nessa live em tempos de coronavírus no espaço do Corpo Freudiano Núcleo de São Paulo no Facebook. Eu acho que então nós vamos primeiro situar um pouquinho, de modo aproximativo, mas não definitivo, o que seria a chamada topologia, né? Então, assim, a gente sempre fica pensando, e eu preparei minha imagem para duas imagens, vou mostrar agora a primeira aqui para vocês. A topologia é o estudo, em uma das definições possíveis, dos espaços e superfícies e suas invariantes no processo de transformações contínuas. Ou seja, nesse caso, a gente pode dizer uma transformação contínua entre um espaço e outro espaço, ou entre uma superfície e outra superfície, como, por exemplo, a gente vai ver agora, nessa animação que eu coloquei aqui, uma caneca com a qual a gente toma chá ser transformada num toro ou rosquinha, por exemplo. Existe um processo de transformação contínua que permite eu passar de um objeto ao outro, ou seja, é diferente a rosquinha que eu como da caneca que eu uso para tomar o chá, ou leite, ou café. Entretanto, topologicamente,
elas são equivalentes ou são homólogas ou são homeomorfas, o que quer dizer que elas têm formas que podem, por processo de transformação, né, de distorção, serem convertidas uma na outra. Eu posso transformar a rosquinha que está lá numa caneca e posso transformar a caneca numa rosquinha. Bom, então, na verdade, a topologia ela vai se preocupar com o espaço que nós vivemos, o espaço que nós somos prioritariamente, o espaço das coisas, o espaço do corpo, como, por exemplo, a topologia construtivista do DNS, né? E também o espaço da nossa mente, ou, digamos, da nossa alma, num vocabulário antigo, ou do nosso psiquismo, ou do sujeito, no vocabulário lacaniano. A topologia ela se interessa pelo processo de transformação contínua que ocorre através, digamos, do tempo, nesse próprio espaço que aí está, que somos nós, que são as coisas, e que são os objetos que a topologia utiliza para refletir e trabalhar, que são os objetos topológicos. A topologia ela vai englobar duas geometrias que são complementares. A primeira, chamada geometria euclidiana, que vem dos gregos até nós, né, até o século XIX, até Gauss, e que vai tratar do ponto, linha, plano, sólidos e assim por diante, né, e todas as propriedades possíveis. Por exemplo, nós falamos hoje muito de curva, pico da curva da ascendência do coronavírus. Essa possibilidade de estabelecermos um pico da curva e uma descendência dela é uma propriedade topológica que foi construída por Gauss no século XIX, no começo do século XIX, aonde ele estuda a incidência das curvas e depois foi trabalhada por Riemann, por Poincaré e outros autores, né? Então, quando nós falamos hoje de coronavírus, a topologia está lá escondida, né, ajudando os pesquisadores na investigação dos processos. E nós temos outra topologia, que é a topologia chamada pós-euclidiana, eu prefiro usar esse termo, que é onde nós temos espaços topológicos que são diferenciados dos espaços euclidianos, como, por exemplo, esse espaço aqui, que não é um cilindro, mas que é uma banda de Moebius, né, que foi feita em crochê pela psicanalista e colega Isabel Bise, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, a partir de uma única linha, que é a linha central. Bom, interessante é que Lacan vai se interessar muito por topologia e vai estudar muita topologia desde a década de 40, e em Lacan a topologia é chamada geralmente de topologia psicanalítica, porque ela tem alguns fatores que são acrescidos, são introduzidos na topologia que não estavam presentes até algum tempo atrás na topologia. E também, ela também é chamada de topologeria pelo matemático das catástrofes e topólogo René Thom, que era amigo de Lacan e que se interessava pelo trabalho de Lacan. E ela se organiza como uma fundamentação espacial do sujeito do inconsciente e como uma teoria pragmática para a clínica, né? Então, se nós formos olhar a transformação contínua que está ocorrendo ali na animação, da caneca para a rosquinha, nós temos uma transformação em estados modais do sujeito, que é o que trabalha a topologia. Recuperando aqui um conceito de Aristóteles tão caro ao Lacan no Seminário 11, né? O psique e o automaton, né? Na relação entre um e outro, por exemplo, né? Mas assim, a topologia é isso. É uma forma de se pensar a questão do espaço, e prioritariamente o espaço psíquico e o espaço do corpo, a partir das transformações contínuas na própria historicidade do sujeito. Mas então, Pedro,
você nos deu uma visão geral, né, a respeito do que é a topologia, da apropriação que o Lacan faz com a topologia psicanalítica. Mas agora nós vamos pegar o nosso tópico central da nossa discussão de hoje, o que isso interessa a psicanálise e como isso já estava presente desde o trabalho do Freud. O Freud o tempo todo se refere a lugares relativos uns aos outros. Um interno, um externo. Quando a gente pega, por exemplo, o projeto da psicologia científica, ele tem uma distribuição necessária do encadeamento dos neurônios, da percepção, da memória, da consciência. Isso faz toda a diferença de como é que ele concebe o processo mental, o processo psíquico, como é que se reorganiza na mesma distribuição de organização. Por exemplo, no Pente, no capítulo 7, na interpretação dos sonhos. Então, eu gostaria que você recapitulasse um pouco pontos que se considera decisivos para a gente entender como já na psicanálise de Freud a questão dos lugares e das posições relativas dos lugares são decisivas para a gente poder entender a metapsicologia freudiana. Eu acho que você colocou um aspecto assim bastante interessante, que o Freud, desde o começo da sua aventura científica, se interessava por modos diferenciados e abstratos de representação, mas que tinham incidência real. Por exemplo, quando ele vai estudar a questão das redes neurais, né, que hoje nós chamamos assim, né, mas na época era completamente diferente, e a gente sabe que ele é o pioneiro nessa questão do estudo do neurônio, do axônio, dos dendritos, etc., e do corpo, da massa, né? O que o Freud faz no projeto é entendido, de certo modo, como uma topologia das redes, que ao mesmo tempo vai precisar de um trabalho de dois pensadores do final do século XIX que estarão desenvolvendo esse tipo de topologia. Um deles é o Schroeder e outro é o Charles Sanders Peirce. E é muito interessante que essa topologia das redes, elas têm uma classificação e uma organização entre aquilo que é tonal, ou seja, tem um sentido específico, atonal, mais livre, né, global e local, né? E o próprio trabalho no projeto poderia ser pensado nesse sentido. Entretanto, eu acho que o mais interessante seria começar a pensar assim. Freud tinha uma preocupação espacial no seu pensamento. Interessante, né? Se ele tinha uma preocupação de representação espacial em relação à própria clínica, em relação ao corpo dos sujeitos, ao psiquismo dos sujeitos, então a topologia pode estar junto com Freud, porque a topologia estuda as transformações contínuas no espaço, né? Então, assim, gostaria de retomar uma pequena ideia de uma citação de um escrito do Freud no final da obra dele, que eu estou colocando aqui. No dia 22 de agosto de 1938, por exemplo, o Freud, naquela sessão do volume 23, que reúne os últimos fragmentos de textos dele, achados, ideias e problemas, escreve o seguinte: o espaço pode ser a projeção da extensão do aparelho psíquico. Nenhuma outra derivação é provável. Então, com isso, ele está dizendo que o espaço, enquanto tal, seja ele o espaço do sujeito corporal ou o espaço fora do sujeito, é uma projeção da extensão do aparelho psíquico, né? Nenhuma outra derivação seria provável, ou seja, não tem outra possibilidade. Aí ele vai dizer uma coisa muito interessante e que perseguiu a vida dele inteira e perseguirá também o pensamento e trabalho do Lacan. Ao invés dos determinantes a priori de Kant, quais são eles? Da percepção a priori do tempo e do espaço, que são os dois modos, os dois
vetores com os quais algo se dá para a percepção, a consciência, o entendimento de todo e qualquer ser, desde o seu nascimento, Freud vai discordar. Ao invés desses determinantes kantianos, os de nosso aparelho psíquico. E quais são os dois grandes determinantes? Deslocamento e condensação. E com isso, resultante no vetor da distorção, e assim vai, né? Pegando a tramdoide. E aí ele vai dizer, ele vai fazer um corolário, parece que ele está... É a penúltima coisa que Freud escreve. A psique é extensa, nada sabe a respeito. Ou seja, é a própria função do desconhecimento, né? Que ele trabalhou muito bem e Lacan admiravelmente vai colocar isso. Então, se a gente for pensar isso, é interessante, o Freud coloca uma preocupação para a psicanálise com a questão do espaço. Mas ele diz, tudo bem, lá no último momento na vida do Freud ele fez isso, quando ele estava às portas da morte. Mas vamos retornar para cá, lá para trás. Em 1893, antes da publicação dos Estudos sobre Histeria, ele escreve uma carta para Breuer, em onde ele diz o seguinte: como podemos representar bidimensionalmente algo tão tridimensional como a nossa histeria? Isso é chocante. Eu só peguei 2 pontos, porque o tempo todo, a todo instante, o Freud está trazendo conceitos que são espaciais e que provém da geometria euclidiana para discutir a psicanálise. Mas é real. Então, tem que ser. Sim. Pode falar, Mário. Então, se me permite, Bruno, um outro exemplo que eu acho interessante você comentar, é quando o Freud tenta falar então do recalcamento, como um corpo estranho, algo que ao mesmo tempo de dentro, mas é de fora. Ou então, quando ele vai falar na famosa passagem sobre Gasly, projeto, que é aquilo que ao mesmo tempo que é mais íntimo do sujeito, é uma marca daquilo que é o mais exterior. E ele se vê então nessa dificuldade, porque ele dispõe dessa geometria euclidiana, se falar, não é? De um dentro e de um fora, mas ele tem que lidar com fenômenos que são ao mesmo tempo de fora, mas que são dentro, e é o mais íntimo, que também é o mais exterior. Como é que você comentaria isso? É o caso do conceito de Ich em Freud também, né? Que ao mesmo tempo ele está no limite, né? Das projeções representativas na superfície do corpo, e também ao mesmo tempo ele se desloca para dentro, sucumbindo ao que ele chama de recalque, do Verdrängung, né? Ou seja, que é uma ação de ao mesmo tempo empurrar e puxar para baixo, né? O que é um vetor de dupla mão, né? Bom, o Freud ele tem formas maravilhosas de representar e descrever isso, né? Nós encontramos a todo momento esse tipo de forma. Entretanto, Freud não trabalhou com certos conceitos que estão presentes na geometria pós-euclidiana, que é o conceito de autoatravessamento, o conceito de dobra, né? O conceito de limite, né? Inclusivo e assim por diante, né? E é interessante, eu acho que, por exemplo, mesmo ele não trabalhando com esses conceitos, né? O conceito de autoatravessamento, dobra, o conceito de emitorção ou torção,
que é característico a partir de Listing e Moebius, né, dois topólogos, o Freud vai representar uma série de fenômenos nessa linha. E, se você me permite, eu gostaria de mostrar isso que você está perguntando, a partir de um exemplo da Ramdeutung, que está também no projeto situado, seria possível, que é o famoso esquema do pente, né? Eu vou inicialmente, então, aqui colocar uma imagem aonde nós temos as 3 representações do esquema do pente em Freud. A primeira, aonde você tem uma seta ascendente que fala e atinge um ponto chamado W, que é a sensibilidade, a percepção, né, de certo modo. E aí a gente pode colocar Kahneman. Exato. Kahneman, né, da percepção. Exato. Nós podemos colocar aí os extremos aferentes perceptivos corporais, sejam eles quais forem, né, num certo momento, né? E no final nós temos uma seta eferente, né, no lado oposto, e acima indicado motricidade. E essa motricidade, ela tem o caráter tanto da motricidade interna ou externa corporal, ou seja, o movimento dos músculos, etc., mas também a motricidade no sentido de comportamento, né? Comportamento de fala. O comportamento da fala é também uma motricidade, né, nesse caso. Na segunda... e temos aqui abaixo uma outra linha que percorre de um ponto ao outro, mostrando que há um contínuo entre W e M, né? Essas setas que Freud utiliza são chamadas, na matemática e na geometria, de vetores. Um vetor quer dizer um movimento que tem uma dada força e uma dada direção. Ele tem um sentido. E ali a gente vê que Freud está dizendo que a coisa funciona num sentido ascendente, né, para a percepção, e um sentido descendente para a motricidade, né? E aí porque muita gente fica discutindo excitação, descarga, etc. e tal, inclusive em Fechner, na biofísica, assim por diante. No segundo elemento, na segunda figura, nós temos a presença de alguma coisa que Freud acrescenta, que são as representações, né? E ele continua. E no terceiro elemento, ele vai retirar o terceiro traço das representações e colocar uma série de pontinhos, que quer dizer, aqui a coisa continua e não se pode delimitar o quantum específico que é. E a partir de um determinado momento ele coloca uma expressão chamada UBW, que quer dizer Unbewusstsein, que é o inconsciente. E logo após, o Vorbewusstsein, que é o pré-consciente. E na sequência, a motricidade. Então esse é o famoso esquema do pente, né, que eu gostaria de mostrar e eu gostaria de trabalhar ele com vocês um pouquinho. E eu vou... só. Aqui, ó. Aqui eu tenho o esquema do pente colocado de novo e eu fiz uma animação topológica computacional juntando essas duas partes como se fosse um cilindro. Aqui nós teríamos uma representação que poderia seguir um espaço que nós chamamos na topologia usual, que é um espaço euclidiano, de um cilindro. E Freud não vai fazer isso. O Freud não vai fazer isso porque ele está usando a ideia de vetor em topologia, né? E ele está usando uma ideia de contínuo. Então eu vou mostrar para vocês agora o que eu entendo, digamos, como topólogo, que Freud faz. Aqui
Eu vou primeiro explicar. Então, eu tenho o esquema terceiro do Freud, e ali eu fiz uma sintetização do esquema. Ao lado direito e esquerdo, eu coloquei uma seta para cima. Então, eu coloquei a seta da percepção verticalmente para cima e a seta da motricidade verticalmente para baixo. Por quê? Porque quando um topólogo vai olhar o esquema do Freud, ele vai dizer: ah, que legal, o Freud está utilizando vetores. E são vetores que apresentam uma situação não orientável, ou seja, do lado esquerdo e do lado direito da superfície, nas arestas ou bordas, eu preciso fazer análise dos vetores para ver se eles andam juntos aos pares, né, numa direção, ou se um anda numa direção e outro noutra direção. O que significa, quando isso acontece, que os vetores daquela superfície que ali está são não orientáveis. Ou seja, demanda-se que eu faça um trabalho topológico. Aquele vetor que está à esquerda da imagem, na percepção, é um vetor orientável. Ele vai ficar normal, né? O vetor que está à direita, ele vai para baixo. E ele é considerado um vetor não normal, um vetor não usual, né? E com esse eu devo fazer uma operação na topologia, que é a chamada operação de tornar ele um vetor usual e normal. Então vou mostrar o próximo procedimento, né, para vocês aqui. Seria uma torção. Exatamente. Eu vou fazer uma torção bem específica, porque é a orientação topológica, né? Aí vai. Olhem só. Isso é, e eu vou fazer essa transformação topológica e paro no momento em que eles se tornam iguais, orientados. Estão vendo? Então eu estou repetindo essa transformação. Então, na realidade, para a matemática, para a geometria, para a topologia, aquilo que Freud escreve na Traumdeutung, dando uma representação formal do psiquismo, corresponderia exatamente a isso aqui. Mas acontece que Freud não tinha os recursos, ou seja, Freud não tinha as leituras necessárias para poder falar dessa transformação topológica do mesmo modo como os matemáticos o fizeram. Para vocês terem uma ideia, quando a topologia começa a atingir a sua juventude mais formal, o Freud já está publicando a Traumdeutung. O trabalho de Felix Klein e Moebius se dá entre a década de 70 e 90 no século passado na Alemanha, mas num grupo muito fechado e que tem dificuldades, inclusive, de alcançar reconhecimento científico. Só vai ser com o ano de 1900 a 1905, com o trabalho de Poincaré na França e Brouwer na Holanda, e também Felix Klein, continuando na Alemanha, é que a topologia vai alcançar uma proeminência, e depois com o trabalho de Einstein. Mas, em todo caso, aqui, o que está sendo dito por Freud é que há uma mudança qualitativa, não quantitativa, na motricidade, que deriva da passagem da percepção, passando pelo inconsciente e o pré-consciente, né? Bom, isso é uma abordagem, mas a gente diria o seguinte: puxa, mas teria uma outra possibilidade além disso? Oi, pode falar. Sim, Mário. Eu queria te colocar uma pergunta, porque no esquema aí do Freud, então, eu queria fazer uma pergunta, porque nesse esquema do pente não está localizada a consciência, né? O processo inteiro aí é para ver a outra. Uhum. No esquema do projeto, Freud, seguindo na postura do Breuer, ele separa a percepção da consciência. Ele vai colocar
como no peixe, a percepção numa extremidade, na extremidade inicial do processo psíquico. O estímulo entra pela percepção, sem consciência, então ele percebe, sem estar consciente de perceber, atravessa as camadas dos traços de memória no projeto e essas camadas de memória que aparecem no peixe, e vão sair pela necessidade. Você vai pensar num modelo que tem essa base cerebral neurológica, mas que não é parte do reflexo. Justamente o estímulo, ele só vai se manifestar como linguagem ou como ação depois de atravessar essas camadas de memória. Então teve percepção, teve camadas de memória que vai constituir o consciente, como você mostra muito bem, mas sem aparecer a consciência do processo. Eles separam um do outro. Eu te perguntaria assim, então essa torção que você propõe, que consequências teóricas tem a gente levar em conta exatamente essa torção? Pode repetir? Porque faltou, acho que a questão. Consequências para... Então, eu vou só repetir. Que consequências teóricas, né, tem quando a gente consegue, como você faz aqui, exprimir com uma topologia mais moderna essa torção que está apenas sugerida no esquema freudiano. Bom, eu diria o seguinte, ela não está sugerida, ela está afirmada claramente. O Freud acreditava que havia essa ideia da continuidade, mas ele não tinha os elementos, os recursos formais para poder expressar o pensamento dele, né? Mas a gente pode dizer, de certo modo, que ela está indicada. Claro, é verdade. O Henry A. realizou 2 grandes congressos, um sobre consciência, né, e outro sobre o inconsciente, que era a grande preocupação dele de poder fazer esse acoplamento, né? E no segundo trabalho do inconsciente, nós temos a chamada posição do inconsciente de Bonneval, do Lacan, né, que é um belíssimo trabalho, né? A consciência, ela é sempre um ponto momentâneo, de certo modo, né? Tu não pode considerar a consciência como toda a superfície se tu fosse tentar delimitá-la topologicamente, mas ela muitas vezes é o ponto no qual eu estou conseguindo situar-me naquele instante. Mas há transformações em pontos na superfície em que eu simplesmente não tenho a mínima noção, e eles acontecem. E eles estão fora, de certo modo, da consciência, mas eles estão acontecendo como transformação e assim por diante. Eu acho que assim, lá no final, quando Freud vai dizer a psique é extensa e ela nada sabe disso, o Freud dá a chave. De certo modo, a psique é algum lugar, em algum momento, nesse percurso todo que a gente discutiu até aqui, mas que é possível vir à tona, né, no sentido como uma atenção localizada e dizer, estou aqui, aquela coisa toda, né? Eu gostaria de mostrar a terceira... Porque no esquema do projeto, ele separa claramente que o lugar da percepção é completamente distinto do lugar da consciência. Exato. Mas depois ele muda. Memória, depois consciência. Nesse esquema desaparece o lugar da consciência. Isso que eu gostaria que você comentasse. Bom, você vê que ele colocou o pré-consciente naquela linha. Tá? Eu vou botar a imagem de novo aqui. Peraí. Não. Pode ser essa aqui. Ele coloca
o pré-consciente na linha limite, não é? Na linha limite. E adiante a motricidade. Então, entre o comportamento e o pré-consciente estaria a possibilidade de subsistir a consciência. Isso me levaria à possibilidade de se pensar que, por exemplo, a consciência poderia ser entendida como uma parte do vetor que está em movimento, mas, né, não totalmente. Eu acho que tem muitas coisas que são interessantes a serem investigadas ainda dentro do campo do que Freud colocou, né? Mesmo como Lacan, nos seminários 24, 25, até no 23 ele faz isso, né? 23 o sintoma, o 24 que é um novo seminário sobre o inconsciente, o 25 momento de concluir e o 26 a topologia e o tempo. Ele prepara uma série de situações e deixa para que os seus colegas e leitores futuros pudessem analisar, né, no caso, né? Mas se você me permite, eu gostaria de mostrar qual é a transformação possível desse esquema que Freud propõe. O que você acha? Pode ser? Excelente. Eu só vou fazer um pequeno parênteses, que essa nossa conversa está sendo acompanhada pelo Gustavo Fernandes. Sim. Se alguém for fazendo questões, pode fazer o que ele vai anotar, mas no final nós vamos ter uma fase só para perguntas que o Pedro e a nossa conversa vai tentar responder. Então, quem quiser ir fazendo agora pode fazer, mas preferencialmente deixa para o final para a gente tratar as questões todas juntas. Bom, então vamos lá. Eu vou colocar aqui. Nós temos aqui o esquema. E aqui eu tenho a formação desse plano que representa o esquema do pente. Tá? E o que acontece? Até um determinado momento, este plano vai e ele é não orientável. E ele vai se modificar de acordo com como nós fizemos antes, e ele vai se fechar. E ele se fecha numa banda de moedas. Então, é onde a percepção e a motricidade se encontram. Né? Ora, isso dá para se pensar muitas questões, como, por exemplo, as percepções básicas do bebê, alucinatórias, as nossas próprias percepções, que acabam se tornando comportamentos de memória, etc. Né? Então, essa torção, essa indicação que Freud constrói nos 3 esquemas, ela resulta topologicamente nesse tipo de figura, que na verdade apresenta uma situação de continuidade. Né? Ou seja, ao mesmo tempo que eu chego na motricidade, a minha percepção já está de novo junto. Ela não pode estar separada. Lembra que você falou antes? Que no projeto, seguindo a ideia do Breuer, ele havia separado? Não. Então elas têm que necessariamente estar juntas. Né? Mas a consciência realmente é um grande problema. Né? Mas aqui mostra que consciência, que motricidade, efetividade comportamental, por exemplo, fala e percepção estão juntos. Isso é o que vai fazer Lacan dizer, por exemplo, eu posso saber o que eu digo, mas eu nunca posso saber exatamente o que o outro ouviu do que eu digo. Né? E é por isso que eu falo com uma pessoa e ela me responde outra coisa completamente diferente muitas vezes. Né? O que é diferente do que nós chamamos a comunicação P2P das máquinas, de ponto a ponto. Ponto a ponto também de computador para computador, né? Ou seja, o ser humano ele não tem essa característica de que o signo que é enviado por um vai ser recebido completamente por outro e identificado tal qual ele é. Nós sempre
escapamos disso. Sempre a percepção ela vai poder se modificar, se alterar em função das camadas que estão colocadas na memória residual, nos traços, né, e no inconsciente, nessa estrutura que é formada pelo inconsciente. Né? Eu queria te pedir para comentar, não sei se você queria ainda outro elemento para trazer Kate, mas eu estava me lembrando agora da topologia que o Freud tem que usar no recalque na primeira toca. Recalcar na primeira toca, quer fazer essa operação de Febrenio, você falava, né, de uma branca, de uma força, de uma ideia, de um significante, eu mais lacaniano, que faz mudar de lugar. Né? Algo que estava no lugar da consciência vai partir para o lugar do inconsciente. Muda de lugar. Quer dizer, já tem um pensamento topológico na primeira toca. Agora, mais interessante é quando o Freud dá conta da segunda toca. Dá para... esquema do ovo. Sim, dá para segurar um pouquinho essa aí? Porque essa é importante, que assim, quando o Freud vai fazer isso, o Freud como a gente não tinha preparado essa parte, eu preparei essa da Tramdeutung, se eu tivesse aqui dando aula no curso de topologia, eu estaria com todo o material na máquina e diria assim, olha pessoal, vou lá pegar para mostrar para vocês, né? Mas aqui não vai rolar legal, sabe? Vai ficar chato. Mas vamos dar o seguinte exemplo. O Freud está muito olhando para geodésia, para geologia, né? É muito interessante. E ele vai dizer de outras vezes que às vezes as camadas se rompem e uma camada que estava abaixo vai para cima e uma que estava acima vai para baixo. Bom, aí tem uma coisa muito importante. Na Alemanha, o Gauss estudou muito geologia. E ele justamente construiu as curvas de Gauss também para expressar esses fenômenos de transformação que se dão nos veios das camadas da Terra. Né? Então, por exemplo, a sedimentação, ela, de certo modo, o Freud vai usar, se rompe e uma camada vai para cima, outra para baixo. A gente sabe que, na verdade, um plano acima, ele pode ser soterrado e mudar de posição, e ele atravessar um outro plano e ficar contínuo. Né? Então, a dificuldade para Freud, nesse momento, é poder entender como é que uma coisa pode mudar de posição espacial e ela continuar sendo ela, mas ter outros efeitos, ser vista pelo avesso dela. Né? Então vai faltar, ou seja, o Freud não tem o conceito de autoatravessamento. Entretanto, você vai falar sobre o famoso esquema do ovo. Doeu isso, não é? Uhum. Pode falar, daí eu vou colocar uma coisa. Então, antes de falar do ovo, agora discutindo, eu pensei também na questão da dupla inscrição que o Freud fala. Uma inscrição num lugar e ela também simultaneamente é uma inscrição num outro lugar. Exato. Num lugar, não é? Então, tem a dupla inscrição, ou seja, é a mesma inscrição, mas que ela funciona em dois lugares diferentes. Uhum. Então, seria interessante você discutir isso em termos topológicos do Freud e como você vê isso na vida de uma coisa depois. Aí... Do ovo, né? Responde essa parte depois vai para o ovo. O Freud tem o máximo que ele vai conseguir disso é algo brilhante e que corresponde a uma coisa que nós chamamos de superfície de Riemann, na verdade, que é o Wunderblock, onde ele vai trabalhar esse texto e ele vai tentar explicar como uma inscrição que é feita numa camada, quando ela é removida, ela vai continuar em camadas... o bloco mágico, né?
o Bloco Maravilhoso, etc. Quando o Freud está escrevendo esse texto, ele tem uma ideia intuitiva do que seriam as superfícies de Riemann sem ter acesso a esse conhecimento formal, matemático, porque ele não leu isso, né? Mas ele também chegou ao mesmo lugar. Então, daí é muito importante levar em conta uma advertência que o Freud faz num dado momento. Ele diz assim: muitas vezes a psicanálise chega ao mesmo lugar que outras disciplinas já chegaram ou também chegam depois. Entretanto, deve-se levar em consideração que aquilo que lá ela encontra e extrai sempre será diferente. Né? Então é isso aí. Né? Então, e por isso que também nós temos uma certa dificuldade, muitas vezes, quando um topólogo ou matemático, topólogo é meio difícil se achar, né? Mas um matemático, um lógico, olha para a psicanálise. Ele diz, não, isso aí não dá certo. Tem essa coisa, né, que está transitando na questão da própria psicanálise, que vai precisar de algumas coisas e um olhar que está noutra posição, né? Então, essa superfície de Riemann, uma inscrição ou um ponto, por exemplo, a gente chamaria de ponto, né? Ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E para isso, nós precisamos entrar com o conceito de não espessor, que na topologia, as superfícies, elas não são sólidas, elas não têm espessura, elas têm espessura zero. Então, se eu inscrevo numa superfície algo, uma inscrição, ela vai aparecer, vai estar nos dois lados ao mesmo tempo da superfície, no direito e no avesso, no verso e reverso. E aí então entra essa questão do unilátero, que é chamado popularmente, né? E também tem o nome que foi dado pelo Felix Klein de unifacial, ou seja, ela é bilátera localmente, mas ela só tem uma face. Né? É contínua. Então você pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, na topologia. Você está em dois lugares ao mesmo tempo. Talvez a gente possa falar. É que essa é uma questão avançada, né, Mário? Não, ela é uma questão avançada, mas que também tem uma consequência clínica muito clara. Né? Por exemplo, um dito, um elemento significante, ainda pode estar ao mesmo tempo descrito como uma certa intenção comunicativa e amarrado a toda uma série de cadeias associativas que remetem a outro universo. E aquilo no mesmo ponto. Aquela emergência, ao mesmo tempo, fala de algo que tem a ver com a dominação da realidade, mas está falando também com um outro mundo, está falando para outra cena. Sim. Então, isso que parece tão abstrato como questões matemáticas, elas têm uma consequência clínica muito direta. Então. O primeiro grande passo para resolver isso... O primeiro grande passo para resolver isso, Lacan dá no seminário 26, quando ele consegue juntar o aparelho formal para o deslizamento da cadeia significante com as estruturas da demanda e desejo do sujeito, né? Que não está presente na estrutura da demanda e desejo, mas só na cadeia significante. E com isso, ele tem condições de poder reclamar a operação da cadeia significante na sessão clínica, através de algo que ele realizou 6 anos antes, que foi no seminário 26 para 12, né? No seminário 12, 14 anos antes,
né? Então, na verdade, ele vai carregar os problemas durante 17 anos e as respostas que ele tem incidem sobre seminários anteriores, né? Que é a questão do dispositivo clínico, né? A incidência clínica do sujeito, né? Para poder entender que Katsu tem a ver uma banda de Moebius desenhada sobre a garrafa de Klein, por exemplo. Isso aí é bem abstrato, de certo modo, né? Na verdade, é um percurso vetorial, né? Seminário 12. Que os topólogos falariam. E se um topólogo, no meu curso extensivo de topologia que eu dou em Caxias, e Chapecó e Porto Alegre, eu trabalho o Seminário 12 e mostro que esses trabalhos todos traçados que o Lacan faz no Seminário 12 são investigações desse movimento que passa da demanda, com a demanda, tem que atravessar a transferência, que é um lugar a priori vazio, mas onde tem muita coisa, né? E incide sobre circuitos de identificação, que são tóricos, né? Aliás, tem no meu canal de topologia no YouTube, tem todas as animações disso lá colocadas. Mas você colocou de forma muito, muito interessante. Né? O canal de topologia do YouTube vale a pena ser consultado, tem animações que tornam extremamente claros conceitos que são muito abstratos. A gente tem a impressão de quase conseguir tocar com a mão. Obrigado. Mas o que eu gostaria de pedir para falar um pouco, né, dessa questão de seleção publicitária, mas pelo menos a gente não passa totalmente online, do esquema do ovo, né, que vai aparecer primeiro no eu e no isso, e em seguida nas novas conferências. Que ele vai justamente tentar fazer essa segunda tópica, se adaptar às modificações que ele tem que fazer. Por exemplo, um eu que também é inconsciente e que tem uma abertura, uma continuidade com o exterior. E um outro problema que ele vai ter topológico, em que lugar ele vai colocar as dimensões auditivas que vão influenciar o sistema. De que posição que elas vão entrar no sistema. Então, como é que se diria, então, que nessa topologia da segunda tópica se coloca, por um lado, a questão desse eu, que também é inconsciente, tem uma parte consciente que não é recalcada, né? É uma inscrição do outro, que deixa marcado essa origem exterior de mim mesmo, mas que não está recalcada, e por outro lado, essa continuidade do sistema, do sujeito com o mundo exterior, que vai ficar mais claro nas novas conferências. Esse esquema que o Freud fez realmente é maravilhoso e ele dá muito trabalho. Muito trabalho. Se a gente fosse direto para uma solução provisória, lá na frente, seria bastante complicado. E pareceria que estaria falando alguma coisa surrealista. Mas a gente deve começar com a ideia de que foi um toro, mas é um toro que, em algum momento, desistiu de seu caminho reto e circular, né? E se voltou contra si mesmo, o que é uma garrafa de Klein, né? Eu estou usando aqui uma expressão do Hölderlin que o Heidegger vai utilizar. O pensamento que pensa o pensamento é um pensamento que desiste de seu caminho reto e se volta contra si mesmo. E aí ele faz poesia, né? Pensamento poetante.
Mas essa condição não é o suficiente. Tu precisaria uma dupla situação. Nós teríamos que poder dizer que para o sujeito que Freud está propondo de forma tão radical, que ele tem pelo menos 3 entradas para ele, né? A percepção tátil, a percepção visual e a primaríssima percepção auditiva, junto com a tátil aqui, essa, né? Então tu precisaria um sistema de 3 entradas topológicas. Esse sistema existe, mas ele é um sistema muito complexo de poder apresentar. Um dia eu posso fazer isso, mostrar, né, como ele funciona, né? Mas ele tem como nome um tipo especial de cross-cap. A verdade é um nome horrível esse cross-cap, porque não é ou seja, um plano projetivo, né, se diria na topologia, né? São 3 cross-caps e um plano projetivo juntos, né? Eu fiz uma modelagem disso em 2011 para o meu trabalho na Bienal de Artes de Cerveira, em Portugal, que foi apresentado lá e está na internet, no meu site, isso, né? E eu coloquei ele junto da árvore das letras, né? Onde é uma árvore que é em homenagem a Aristóteles e a Lacan, né? Então as folhas são letras e essa estrutura ela está junto com a árvore, ela está se modificando o tempo todo e por ela voa uma borboleta, uma psique. Aí essa é em homenagem a Freud, né? Quer dizer, as metáforas, né, surrealistas. Mas essa figura existe, mas você tem que considerar regras muito importantes. O autoatravessamento, 3 pontos de possível entrada que não existem na realidade. Não existe, ela é fechada. Petri, o nosso projeto de conversa do corpo, a ideia é que a gente faça uma conversa de mais ou menos 1 hora, mais uns 30 minutos de diálogo, né, com as Sim. questões, com as manifestações de quem está assistindo. Então, eu vou te propor dizer ainda uma palavra de conclusão dessa parte da conversa. Talvez você pudesse falar, o esforço dessa conversa foi tentar mostrar o interesse já em Freud dessas questões psicológicas, como é que o Lacan vai se interessar por isso. Então, talvez você pudesse fazer primeiro conclusão aí da sua exposição, mostrando como é que o Lacan se interessa e se apropria dessas questões que estão presentes na produção de Freud, na clínica freudiana, para a gente abrir para um outro momento que a gente vai falar mais especificamente da topologia lacaniana. Você falaria sobre isso? E depois nós vamos abrir para as questões. Ah, tá. Então, para encerrar essa parte aí, o que acontece é que o Lacan faz a sua formação numa França em extremo desenvolvimento. Para ter uma ideia, no secundário ele estudou a ciência hipótese, os últimos pensamentos, o valor da ciência. No segundo grau, como a gente diria aqui, né, ele estudou Poincaré, apresentado por professores que eram alunos de Poincaré, que foram alunos de Poincaré. E ele se interessou. Mas acontece que lá, entre uma determinada... Você conta pra gente quem foi o Poincaré? O Poincaré... Bom, para vocês terem uma ideia, todo mundo é fã do Einstein, Albert Einstein.
né? Se o Poincaré não existisse, não tivesse feito o seu trabalho a partir do Riemann, né, que é um matemático e topólogo alemão, nós não teríamos a teoria da relatividade geral nem restrita. Einstein não conseguiria ter feito o seu trabalho. Einstein, inclusive, é muito claro em textos que ele escreveu, que ele tirou as ideias do espaço curvo se redobrando sobre si mesmo, aquela coisa toda, da teoria dele, da teoria das curvas de Poincaré e Riemann, e elogia o trabalho deles, da topologia, no caso, né? O Poincaré é um grande matemático e topólogo, intuicionista, e ele vai interessar o Lacan. Acontece que quando o Lacan está lá pela década de 20 para 25, para 30, ele vem a ser acolhido por dois pensadores que não são franceses, se eu não me engano são russos, mas que têm uma maravilhosa biblioteca juntos e são extremamente reconhecidos no mundo todo. E eles descobrem o jovem Lacan e o acolhem, e o levam até a sua biblioteca e cuidam da formação dele. Isso é um fato, inclusive documentado pela Rudine Scoy, que eu tive chance de poder discutir com ela mais profundamente. Esses dois pensadores são o Koyré, que é o da ciência, e o Koyev, que é da filosofia. A partir daí, o Lacan se engaja num programa de estudo e trabalho que nós vamos chamar, na história do pensamento ocidental, de estruturalismo. Ou seja, o Lacan, junto com Lévi-Strauss, Merleau-Ponty, Benveniste e dois outros, são os produtores do estruturalismo francês, que vai avançar para o resto do mundo, inclusive para a Alemanha, e muito, que quer dizer o seguinte: tentar entender a racionalidade das ciências sociais e humanas a partir dos fundamentos matemáticos e estocásticos. Né? É isso que ele faz. Bom, o Lacan estudou muito, e quando o Lacan vai ler Freud, Lacan vai estudar alemão para ler Freud, ele começa a encontrar esses elementos. Ele vai ler, por exemplo, o Recordações Encobridoras e vai se dar conta que lá tem o conceito de vetor, que o Freud lá está usando o conceito de vetor, mas sem falar na palavra vetor, sabe? E ele vai começar a perceber que em Freud a questão do espaço está estruturada, está pensada. E aí ele volta de novo à topologia e começa sistematicamente a estudar topologia, até que em 1962 ele já está muito versado no conhecimento da topologia, que é interessante, né? Para ele foi muito difícil, porque ele é um pioneiro, ele desbravou, né? Ele começa a colocar a topologia na discussão da clínica, sobre uma das questões fundamentais, que é a identificação. Né? E aí ele começa um trabalho contínuo. Lacan é um pioneiro. Né? E para todos nós hoje é muito mais fácil poder trabalharmos essas questões, porque ele já desenvolveu, digamos, toda a base estrutural da estrada para podermos pensar uma topologia psicanalítica, de certo modo. Ainda que, por exemplo, alguns psicanalistas que estão, digamos, trabalhando nisso, que são conhecedores de topologia em maior ou menor grau, possam ter abordagens diferentes e talvez ambas válidas. Isso eu acho que é interessante, né? Então, a partir de 62, a topologia ela não sai mais do seminário. Ela entra para não sair mais, porque ela tem uma incidência pragmática clínica. Né? Ela permite
a aprender as modalidades que estão em curso sempre na situação espacial. É qualitativa, né? Ajudou? Não sei se posso ter me perdido um pouquinho. Não, eu acho que foi a ideia geral dessa conversa para trazer um panorama de onde que brota o interesse pela questão topológica no Freud e dar uma primeira abertura de como é que ele alcança a procura disso. Então, eu vou propor agora, e depois dessa conversa, que acho que abre esses caminhos, a gente vê as perguntas que vão nos ajudar a aprofundar as questões que foram levantadas aí na nossa primeira conversa do corpo. Uhum. Eu vou te pedir, então, que você tem acesso às perguntas aí através do grupo de WhatsApp Live e lendo as perguntas. O Rodolfo colocou o seguinte: Freud se perguntava como representar o tridimensional num esquema bidimensional. O Rodolfo Rufino do Corpo Freudiano de São Paulo. Isso nos mostra que Freud pensava na possibilidade da representação gráfica. Sim, da representação. Né? Outra coisa presente nas representações gráficas em Freud diz respeito a que suas representações permaneciam solidárias à topologia do saco ou do envelope, que é a solidária do dentro e do fora. Sim, em alguns momentos sim, mas não em outros. No esquema do pente, ela se dá unicamente sobre o plano, né? E está levando em conta o conceito de traço e linha, no caso. Mas o Freud tem essa preocupação. Mas, como nós mostramos aqui, ó, em 1938 ele já tinha superado essa posição, porque essa relação entre o que vem de fora e afeta a nossa percepção e é compreendido pela nossa razão é o esquema kantiano. E ele está com isso rompendo com esse esquema kantiano e com a ideia de uma estética transcendental que poderia ser entendida como uma estética por alguns da esfera, mas outros discordariam disso, né? No caso, para Freud, nesse momento, ele já está pensando que a psique é pura extensão, mas não sabe disso. Talvez ela se acredite tendo um dentro e fora, quando na realidade ela é somente extensão, nesse aspecto assim, tá? Priscila Dassa, você pode deixar depois as referências citadas aqui? Ué, posso, né? Rodolfo, a consciência é atópica, não possui dentro, porque é puro movimento para fora. É ato, ideia que Freud extrai de Brentano. Sim. Então, se for por aí, ela é modalidade. E modalidade é um ponto naquele momento, naquele instante. Como, por exemplo, colocou o colega Paul Cardoz, né, de São Paulo, né, entre o limite do encontro novo entre a percepção e a motricidade, né? Bom, isso... Mas acontece que ele é, digamos, uma transformação num ponto. A consciência talvez possa ser entendida como uma transformação num ponto. Eu, na realidade, não me preocupo muito com ela, mas em todo caso, eu acho que é
uma coisa para se trabalhar topologicamente bastante futuramente, né? Entretanto, consciência ou motricidade e percepção, fala como motricidade e percepção estão juntas, né? Mas como uma está numa direção e outra está noutra e elas se retorcem, nem sempre o que se percebe está junto no mesmo vetor daquilo que se fala. Ele pode estar numa borda contrária, no avesso da borda. Ou seja, como a gente diria, se tomar, por exemplo, a banda de Moebius, um vai estar aqui e o outro aqui. O que significa que não estão juntos, estão contínuos, numa solução de continuidade. Essa foi da Laura Benites. Fala e percepção andam juntas, muito bom, isso permite entender o fato de fenômenos não serem vistos quando não há palavras para os mesmos. O ver é uma função contínua, né? E isso é importante se ter claro. E acho que a Laura pontuou uma coisa muito boa. O ver diferente, que supõe a possibilidade daquilo que se chama quarta dimensão, segundo os topólogos, que é a projeção antecipada. É preciso um desenvolvimento da intuição e da cognição do sujeito para além das operações formais do Piaget, né? Então, normalmente, aquilo que nós não temos palavras, nós não conseguimos perceber ou significar. Significar é dar palavras, né? Então, tem um filme que eu gosto muito, que é um filme que trabalha a questão da linguagem, que se chama A Chegada, né? Que passou há pouco tempo atrás, que é de ficção científica. Aqui o José Luiz Caon coloca: consciência não é um dos 12 ensaios que Freud escreveu no período da guerra? Parece que sim, né? Sobraram somente 5. Tem essa coisa, né? Mas ele queimou, né? Wagner Mello. Essa diferença... Tem cinco e depois foi encontrado sobre a nossa experiência que ele pega lá nas cartas diferentes. Foi publicada após a morte de Freud. O Freud tem essa observação da consciência várias vezes, né? Eu sempre fui um aluno na coisa da investigação do inconsciente, né? Mas eu acho que ela é extremamente importante, né? Eu me lembro que fizemos uma vez um seminário muito grande sobre o RA, sobre consciência, né? E depois fomos ler o seminário aquele de Bonneval sobre o inconsciente. E eu acho que é uma questão bastante importante hoje, principalmente com os avanços da cibernética, né? Coisa que não era na época dos anos 80 tanto, né? Mas isso seria entrar num outro sendeiro, né? Que aí teria que falar sobre inteligência artificial, né? Tem problema, né? Mas não seria o objeto aqui. Vamos lá. O Wagner Mello vai entrar nessa coisa. Esta diferença ou impossibilidade da comunicação ponto a ponto entre os humanos, quando comparada com a comunicação ponto a ponto entre máquinas, estaria relacionada aos diferentes significantes associados a cada ponto humano ou ao mesmo símbolo ou termo. Muito bom. Está relacionada com a construção do como o significante se dá na produção de cada sujeito. Então, e aí é que é uma coisa interessante. Não é possível uma matematização no sentido maquínico, porque isso que acontece na chamada cadeia significante é do ponto de vista, como dizem os topólogos, da modalidade, da qualidade, como diz o Listing, dos dois, modalidade e qualidade. Listing e Poincaré. E ela se dá através da ideia de linha, que o Lacan vai recuperar do Ferdinand de Saussure, que vai dizer que a cadeia significante, Saussure diz, a fala, a cadeia significante é uma linha de dimensão 1, contínua
Nossa, é lindo, né? Ou seja, é como Lacan fala no Seminário 9. E se eu convidar vocês a considerar a linha como corte fundamental? Então, na linha eu vou encontrar o significante, os pontos discretos, mas que estão fugidios, as magnitudes. Mas de um sujeito para outro, essa relação de pontos sempre vai ser diversa. Então, diferente das máquinas, né? Dessas nossas máquinas. O Rodolfo, sim, há elementos do bloco mágico na carta de 1896 para a Fliers. O Alan Meyer colocou como você entende a noção de Corá, que era muito desenvolvida por Pierre Fedidal, uma espécie de lugar não lugar. Isso é uma falha minha. Eu conheci o professor Fedidá no Brasil, acompanhei ele no Rio Grande do Sul 2 vezes, inclusive uma vez com a professora colega Marta Dagor, que nós éramos os tradutores e acompanhávamos ele e tal, conversei muito com ele, mas eu nunca estudei profundamente o pensamento dele e essa noção. Eu fiquei muito sempre na lógica psicanalítica e na topologia psicanalítica, e o pensamento dele, muita coisa do Derrida e alguns autores maravilhosos, eu não pude me dedicar e fazer o tema de casa como deveria. Então eu vou ficar devendo essa, e eu acho que não dá pra gente saber tudo, né? Nem... Se você permitir... Tu sabe, Zeito, manda, cara. Tu que sabe, eu sei que tu sabe. Meu orientador e tal. Não, só para dar uma dica para quem se interessar por isso, acho que a questão do Alan é importante. Eu fui orientando dele, o K1 também, que está participando dessa live, acompanhando essa pergunta também foi. Essa noção de Corá, ela veio do Timeu, do Platão, ela foi lida, né, pelo Derrida, e o Fedidá retoma em 2 textos que são muito importantes, que se chamam justamente Teoria dos Lugares, 1 e 2. Então, é uma maneira de colocar as coisas topológicas a partir de questões propriamente linguísticas, né, e que no Platão, como o Derrida lê, seria assim, qual é a condição de um lugar que seria vazio para que possa existir os lugares em total. Né? Então, uma espécie de posição que seria a posição do analista. Não um lugar, mas que permite que as coisas possam lugar. Estou fazendo uma grande simplificação apenas para despertar um pouco de desejo de se interessar por essas questões topológicas a partir dessa perspectiva, se endereçar aos textos Teoria dos Lugares 1 e 2 do Pierre Fedidá. Fantástico. A Gislaine Vieira pediu para comentar novamente sobre estruturalismo. Os lacanianos brasileiros e franceses ficam extremamente irritados quando a gente fala do estruturalismo de Lacan e lacaniano, né? Porque não, Lacan superou rapidamente o estruturalismo, né? Aquela coisa assim, como se o estruturalismo fosse uma praga, uma coisa ruim, quando o estruturalismo não é uma coisa ruim, é algo interessantíssimo, né? Só que o Lacan não é alguém influenciado pelo estruturalismo. O Lacan é um dos fundadores do estruturalismo. O próprio François Doss, no livro História do Estruturalismo, volume 1 e 2, né, o canto do signo e o campo do signo, né, ele mostra claramente essa profunda marca que o Lacan dá no começo. A gente pode, digamos, dizer assim, que tem Merleau-Ponty, Lacan, Claude Lévi-Strauss, Guilbault, né, que se reuniam todas as quartas-feiras
no jardim da casa do Lacan para estudar e discutir as estruturas formais e matemáticas das ciências humanas, né? Então, isso é muito importante, porque no futuro, quando se puder estudar isso mesmo um pouco mais profundamente, sem política, né? Sem política das instituições ou dos movimentos e tal, vai ser algo fundamental. E nesse centro da ideia do estruturalismo lacaniano vão estar ideias muito importantes, que é a ideia de combinatória, que tem na lógica e na matemática, a ideia de formalização lógica, a ideia de matematização, a ideia de Dienes desenvolve um seminário inteiro na França sobre isso, né? Sobre a questão da matematização, das idealidades matemáticas, né? E Lacan jantava com ele, saía do consultório na Rue de Lille, saía pela porta, ia para a esquerda, ia até a esquina, dobrava à direita, tinha um restaurante e jantava ali com os amigos dele, né? Para discutir. O estruturalismo é algo interessante, mas isso não significa que a gente vá ser estruturalista. Mas no nosso país, muito essa ideia do estruturalismo ficou marcado pela ideia de estruturalismo político, Marx, Althusser, etc., que também são importantes. Ou seja, a leitura do seminário 16 do Lacan, de um outro ao outro, de o 17, o avesso da psicanálise, né? É fundamental nessa corrente, nessa discussão que tem desse estruturalismo. É claro, por exemplo, nós temos um colega e amigo em comum, que é o Rodolfo, que se dedicou muito a essa inflexão, principalmente por parte de Althusser, né, em cima do pensamento de Lacan, numa época de ouro, que vem do seminário 11 em diante, né, numa certa ideia de levar Lacan para uma politização das ciências sociais, etc. Mas não é nesse sentido que eu estava falando, apesar que pode ser uma coisa interessante, né? Era no sentido de que, como proposta radical, Lacan é um estruturalista muito importante. E esse estruturalismo ele vai estar nessa ideia de cadeia significante, vai estar num tipo específico de matemática que vai desembocar, inclusive, num grupo famosíssimo que é responsável pela toda a matemática moderna, que é o grupo Bourbaki na França, Bourbaki, e que vai dar matemática moderna aqui no Brasil através de Nilson Brandão, na década de 60 para 70, né? Ou seja, a teoria dos conjuntos, né? Ou seja, abandonar uma aritmética simplista. A aritmética é maravilhosa, mas uma concepção burocrática da aritmética, né? A partir de uma visão das coleções, todos, uns, alguns, nenhum, né? E as propriedades que aí estão implicadas nesses grupos, né? Ou seja, Piaget, né? E esse é um dos motivos pelo qual Lacan sempre está retomando Piaget e elogiando e discordando dele, porque o estruturalismo piagetiano é diferente da perspectiva que Lacan tem, né? Ou seja, para o Piaget não há o inconsciente, né, na realidade. É famoso o exemplo do Lacan, que ele vai discutir a famosa linguagem egocêntrica que o Piaget discute, né, que a criança está falando consigo mesmo. E o Lacan diz, não, infelizmente ele não entendeu. Mesmo quando falamos sozinhos, o solilóquio, gente, Shakespeare, Hamlet,
estamos falando com o outro, ou falados pelo outro, este grande outro que é a linguagem que nos condiz. Então, se um sujeito humano ficar sozinho no planeta Terra, que a epidemia matar todo mundo, sobrar só um, ele não estará sozinho, ele estará no campo do outro. Não sei, eu acho que são essas questões que estão aí. Talvez tenha... Muito bem. Bom, então, nós estamos chegando no nosso horário, então eu gostaria de dizer para vocês que foi um grande prazer conversar com o Gustavo Petri. Ele está organizando um curso de introdução à topologia psicanalítica, que vai ser oferecido pelo professor Freudiano de São Paulo. Queria agradecer muito o auxílio, né, desses livros do Gustavo Fernandes, que aí nos bastidores estava organizando a nossa parte técnica e as questões, a participação de todos vocês. Queria aproveitar para convidá-los para, na semana que vem, na quinta-feira, às 20h30, da nossa próxima live, que vai ser sobre o seminário de leitura de papel, que eu mesmo vou apresentar, e aí daremos continuidade aos conceitos fundamentais da psicanálise, do inconsciente, e a temática que nós começamos a desenvolver no encontro da outra semana, sobre de que maneira o inconsciente freudiano entra no grande debate sobre a questão do sujeito, em particular com a noção de sujeito que decorre do pensamento cartesiano, que consequências que tem para a teoria e para a clínica. Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, Petri, e até a próxima. Legal. Eu agradeço, Mário, a oportunidade, aos meus queridos colegas do Corpo Freudiano. Queria agradecer ao Gustavo, que não deixa a gente nunca na mão, na lista que nós temos, a gente fica discutindo as soluções, as possibilidades, né? É um trabalho em equipe, né? E eu depois vou colocar as referências todas ali, em relação ao meu canal de topologia, ao curso, e também algumas coisas que eu vou me lembrar de sugestões, tá? E também gostaria de dizer que, lembrando, eu vou ter um livro que vai sair daqui a digamos, a previsão é que o livro vai sair em abril, mas com essa pandemia nós seguramos, ele está na gráfica, e será lançado pela editora Topos de Caxias do Sul, da Publicações Topos, um livro no qual o Mário faz um pós-fácil para o livro, que se chama A Topologia e o Tempo, a Conjectura Lacaniana, no qual começa uma série de trabalhos que estou publicando sobre o processo da racionalidade topológica do Lacan e a sua força no sentido de mostrar como ela se estrutura, né? E talvez a gente possa vir a falar sobre isso de novo em um outro momento, né? Então tá, muito obrigado. Posso encerrar? Pode encerrar. Boa noite a todos.